um novo tempo para você, ok? Raquel, por favor. Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Um novo tempo para você hoje, 180 graus, o ponto da virada. Hoje a gente está com a Raquel, e onde ela vai contar para nós como tudo aconteceu, como foi que Deus transformou a vida dela, tem transformado a vida dela e tem se revelado para ela, desde da infância, da adolescência, quando ela começou o relacionamento com o marido, Rogério, né, com 2 filhas, a Laís e a Flavinha, né, Laura, desculpa, eu estou pensando na Flávia, né, Laura, e como que Deus tem trabalhado na família dela também, né? Raquel, qual que é o seu nome completo, Raquel? Meu nome completo hoje, depois de casada, é Raquel Leite Campos de Castro. Quem faz parte da sua família hoje atual, seu núcleo familiar? Hoje é meu esposo Rogério, a Laís e a Laura, minhas 2 filhas. Ok. Raquel, como que foi a sua infância? Como foi o desenrolar da sua infância? A sua família tinha uma vida religiosa? A sua família servia, ia à igreja? A alguma igreja, alguma denominação? Como que foi esse período da sua infância? Bem, a minha mãe, quando era solteira, ela conheceu a igreja adventista, mas não chegou a ser batizada, mas depois desviou na adolescência, acho que mais ou menos na adolescência mesmo. E eles eram de Minas, e quando vieram para São Paulo, nenhum deles frequentaram mais a igreja, mas tinham lembranças do que eles seguiam e tinham respeito a Deus, né? E nisso, com o tempo, a minha mãe conheceu meu pai, que era filho os pais são da congregação. O meu avô não, mas a minha avó sempre foi da congregação. E o pai do meu pai, o meu avô paterno, sempre foi alcoólatra, uma pessoa muito brava, muito, muito rude assim com a minha avó. Então ele também foi criado num lar bem disturbado, assim, bem sem nenhum princípio, praticamente. E quando a minha mãe casou, ela levou essa vida de diferença, que nós não íamos à igreja, mas ela sempre ensinava, sempre falou de Deus para mim e para o meu irmão. E eu acho engraçado lembrar que quando chegavam as férias de criança, assim, de julho, de dezembro, a gente passava na casa dos meus avós, que moravam aqui no interior. E eles, por ser da congregação, sempre brincavam, né? Aí eles sempre faziam assim, as brincadeiras eram referente à igreja. Fazia o culto, então sentava todos os primos e participava, colocava o véu na cabeça, tal. Aí, quando a gente brincava no Rio, eles brincavam de fazer batismo. Aí eles falavam assim. E eu sempre falava assim, mas eu não sou dessa igreja, eu sou adventista.
né? Não ia no Adventista, mas devido a minha mãe sempre falar do Adventista, então... Ficou encucado. Ficou, isso. então eu era Adventista. Eles nunca tiveram... Aqui no interior, ninguém conhecia Adventista. Principalmente do lado que a minha avó morava, que era lado da região ali de Cesário Lange, Pereiras. Não tinha igreja, ninguém conhecia falar em Adventista. Para eles era meio estranho, né? E eu sempre falava que eu era Adventista, né? E a gente brincava, colocava o véu e tal. E o meu lar, eu cresci num lar muito sem estrutura alguma, porque o meu pai também levou o mesmo rumo de alcoólatra também. Então, eu participei de muitas brigas do meu pai, assim, desde criança, chegar bêbado em casa. A minha mãe que foi a provedora de trazer o alimento, de cuidar. Ele batia na minha mãe também, que isso para mim, nossa, eu tenho lembranças terríveis. Eu não gosto da minha infância. A única infância que eu gosto é o tempo que eu passava de férias na casa de algum tio, que era o tempo que eu não via briga, porque o resto da minha vida toda foi em brigas. Quando chegou na parte da adolescência, a mesma coisa. Posso continuar? Pode continuar. Na minha adolescência foi a mesma coisa. Então, eu comecei a trabalhar com meus 14 anos e meu pai continuava bebendo. Eu chegava do trabalho, eu ia para a escola, da escola eu ia para o trabalho, né? Entrava 2 horas da tarde, saía quase meia-noite, chegava em casa, um pai bêbado, fazendo barulho que não deixava ninguém dormir. Até que eu acabei saindo da escola. Eu parei de estudar porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Se hoje a minha mãe tem uma casa, é porque os filhos ajudaram ela a ter essa casa, porque por ele nós não teríamos teto algum. Nesse período que você estava aí da infância e adolescência, qual que é a relação que você tinha com Deus? Quando falava em Deus, apenas tinha só adventista, mas mais nada... Tinha alguma leitura da Bíblia, momento de oração? Alguém chegou a visitar você? Alguém chegou a convidar você para ir na igreja? Algum momento assim? A gente morou um tempo no sítio. Eu lembro que foi quando eu comecei a ler, né? Foi na primeira série. A minha mãe comprou um livro da Testemunho de Jeová, que era um de capa amarela. Aquele livro a gente lia todos os dias, eu e meu irmão. Além da Bíblia, a gente gostava muito daquele livro. Né? Eu até recomendo para alguma das crianças que gostam, porque é muito bonito, tirando algumas coisas que não é, né, de acordo com a nossa crença, mas é um livro gostoso de ler. E eu li esses livros, eu e meu irmão, o que a gente passava o tempo, era lendo esses livros, né? E a gente tinha fé em Deus, a gente acreditava, a gente sempre fazia oração, né? Às vezes eu fazia uma oração que eu comentei com o Jama. O Jama respondeu assim para mim: Deus ouviu a sua oração, ele só não respondeu. Porque nas minhas orações, é até feio falar, mas eu pedia que Deus tirasse a vida do meu pai. Você pode, que ponto que uma criança chega? Porque era muito o que a gente passava, que eu falava assim: se Deus levar meu pai, a gente vai ser feliz. Eu, minha mãe e meu irmão, né? Aí eu comentei com o Jama, falei: que oração que criança faz, né? Mas ele falou que é o desespero. Então, era o desespero, realmente, que a gente acabava pedindo essas coisas para Deus. E na parte, assim, de igreja, eu tenho um tio que é adventista. Ele, de vez em quando, eu ia na igreja com ele, mas não porque eu gostava. Não gostava. Eu ia na igreja... mais por acompanhar ele, porque ele convidou, tal, por ser tio. Para ficar na casa dele. Sair da sua casa, para sair da minha casa, para ficar com meus primos. Eu entrava e não via a hora de passar, que aquilo terminasse logo para mim ir embora. Mas para ir embora, brincar com os primos. Então você percebia que assim, nitidamente, era uma atmosfera muito mais agradável na casa do seu tio do que na sua casa. Em todas as casas. A melhor casa que tinha era a casa da minha avó. Melhor casa. Era a melhor casa. Quando entrou a adolescência, daí vem todos aqueles conflitos da adolescência e tudo mais. Como que ficou Deus e você em sua adolescência? Eu esqueci de Deus. Porque a minha adolescência eu fui bem rebelde. Não vou mentir, Laís, eu já comentei. Quando elas eram pequenas, eu sempre falava que eu nunca fui rebelde. Nunca coloquei uma bebida na minha boca, nada.
Mas foi uma adolescência bem rebelde. Quando a minha mãe falava para não sair de casa, como eu já trabalhava, então eu achava, se eu trabalho, se eu ajudo na casa, eu posso sair. Então eu saía de casa, voltava um pouco mais tarde, que era o horário que ela pedia, né? E foi depois, com o tempo, que eu voltei a estudar, mas mas foi rebelde. Para mim, eu acho que foi rebelde, porque desde quando você não está dentro da igreja, que você está no mundo, que você está indo em lugares que Deus não está lá, isso é rebeldia. Com que idade você voltou a estudar? Eu acho que devia ter meus 15 para 16 anos. Tanto que eu cheguei a estudar com o Rogério, que ele é mais novo do que eu. 3 anos de diferença, e eu acabei estudando com ele. Foi aí que eu conheci ele. Providência divina também, eu acho que foi, eu tenho certeza que foi providência divina mesmo. Estamos até hoje juntos e eu sempre falava assim de Deus para ele, por mais que eu tivesse em outro, a gente íamos em lugares que Deus não estava lá, mas a gente sempre comentava referente a Deus, e uma das coisas que eu nem ia na igreja, mas eu falava para ele assim: se um dia a gente casar, não vai dar certo. Aí ele perguntava por quê. Eu falei assim: você vai querer batizar as crianças por ser católico? E eu não vou querer. Eu não era batizada, por mais que eu não ia na igreja, eu achava que eu não devia batizar os filhos. Então a gente já começou um conflito meio assim, mas ele sempre concordava. Se você não quer, tudo bem, a gente não batiza, né? Ele concordava com tudo. E foi assim que ele conseguiu também seu coração, né? Foi assim. Mas chegou em algum momento de sua adolescência que você, em meio às baladas, você parou e se questionou: será que eu devia mesmo estar aqui? Será que essa é a vontade de Deus? Tá, sempre teve um livro em casa, era o Grande Conflito, um da capa bem antiga, que eu acho que tem Martinho Lutero na capa. É velho, né? Então, foi esse daí. Ele ia me ver em casa e eu sempre estava naquele livro. E ele falou: nossa, você não sai mais desse livro, né? Aí ele sentava na mesa da cozinha e eu lendo o livro. Eu falava: olha, Rogério, lê isso daqui. Eu sempre mostrava para ele alguma coisa. Aí a gente chegava, tal, ia sair em final de semana, às vezes ia em baile, essas coisas que tem. Aqui fala muito clube, essas coisas, né? Era dublagem e tal. Aí eu ficava assim: eu tô aqui, mas eu sei que aqui não é o meu lugar. Sabe? Eu sentia que falava assim, que aqui não era o seu lugar, que você estava no lugar errado, que estava na hora de parar. E nisso a gente começou a estudar junto, tanto ler livro, como ver alguma coisa na Bíblia, e ele foi achando interessante. Devido a ele ser católico também, ele começou a ver coisas diferentes que ele via na igreja católica e via na adventista, assim. Seria porque devido ao livro, né? Crença, não acreditar em imagem. Então, isso para ele já foi despertando, marcou, né? Marcou bastante para ele. E quando vocês, então, decidiram casar, teve algum momento que vocês sentaram e falaram assim: não, onde que Deus vai entrar aqui? Não teve isso. Eu acho, a gente já estava preparando, realmente a gente pensava em casar, nós estávamos comprando as coisas, estava tudo guardadinho e ia comprando aos poucos, né? A gente acabou casando tudo muito rápido, não foi nada programado, também não foi gravidez, mas ele teve uma briga na família, assim, tipo, entre ele e a irmã dele, que ele chegou e falou assim: chega, para mim não dá mais, vamos casar. Eu falei: mas como assim casar antes de terminar de comprar tudo? Ele falou: não, a gente vai casar, depois termina, né? E nisso a gente casou. E casando, aí a gente começou a frequentar a igreja adventista, mas não era da Reforma, né? Tanto que a Laís nasceu nesse lar. No lar da Adventista, sétimo dia, mas era da Reforma. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas aí Deus já entrou nessa parte que saiu o casamento, então, veio a Laís, depois de 9 meses de casada, eu engravidei. Então, na verdade, a sua gravidez da Laís foi também um pontapé que Deus veio e falou: não, agora, para poder voltar, para poder continuar retornando para os braços de Deus?
Eu e ele aceitamos a Deus, a igreja, antes do casamento. Antes? Antes. Não, deixa eu lembrar bem. Não, primeiro a gente